todos. É sempre com muito carinho, com muita gratidão que estamos aqui juntos, através do canal da Sociedade Espírita Recanto de Luz, e dizendo a todos vocês que nos assistem, sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus possa sempre nos envolver. E antes de darmos início ao nosso trabalho, nós temos um recado do DAPS, que nos foi solicitado através da nossa amiga Andréia, que diz assim: recolhimento de doações de gêneros alimentícios não perecíveis e produtos de higiene para as famílias assistidas. Data que nós vamos estar aqui na Casa Espírita recolhendo estas doações, dia 6 de agosto, sexta-feira, portanto, das 16 horas até as 17 horas. Repetindo, as doações de gêneros alimentícios para as famílias assistidas e produtos de higiene. Sexta-feira, dia 6 de agosto, das 16 às 17 horas. Então, dado o nosso recado, vamos aqui envolvendo a todos que nos assistem nesse momento, agradecendo a presença carinhosa dos amigos encarnados e desencarnados que se encontram conosco, os nossos amigos do Recanto de Luz, aos amigos do Recanto da Prece, que também estão nos assistindo. Tivemos a alegria de ali nos comentários. Rogamos, então, nesse momento, que a nossa equipe espiritual envolva todos nós. Temos por hábito, todos os dias às 20 horas, de realizarmos o nosso grande evangelho no lar. Não? Eu digo grande por quê? Porque é uma proposta da equipe espiritual da nossa Casa Espírita, onde nesse momento, às 20 horas, todos costumamos fazer o nosso evangelho, emitindo essas boas vibrações para todas aquelas pessoas que nos vêm ao nosso pensamento e também equilibrando, harmonizando o nosso lar, a nossa saúde, os nossos familiares. Então, nesse momento, como é um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, podem continuar tendo por hábito de colocar a sua água para fluidificar, porque também estarão recebendo essas radiações, essas vibrações, mesmo assistindo ao nosso estudo de hoje. Então, sendo assim, nós rogamos ao Deus Pai, soberanamente justo e bom, ao Mestre Jesus e a toda a nossa equipe espiritual, que nos permita, que nos acompanhe a partir de agora no nosso estudo. A paz de Jesus nos permaneça conosco ao longo do nosso trabalho. Que assim seja. O nosso estudo de hoje, ele vem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, dos itens 1 ao 6. E ele vai tratar de uma questão muito interessante, que é de uma fala do mestre aos discípulos, e aqueles que o ouviam em determinado dia e horário, que ele diz assim: sede, pois, vós outros, perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Então, o título do capítulo é Sede Perfeitos. E os itens que nós vamos desenvolver aqui vão tratar assim do item 1 e 2, que são os caracteres da perfeição, o item 3, que é o homem de bem, o item 4, os bons espíritas, e o item 5 e 6, que é a parábola da semente e uma reflexão sobre os espíritas em relação à parábola da semente. Então, vamos começar com o item 1 e 2. Para que nós possamos entender o que significa esse sede perfeitos que Jesus conversava e conduzia e orientava aqueles que escutavam nesta comparação ao próprio Pai, ao próprio Deus e Criador, nós procuramos nos aprofundar um pouquinho mais no capítulo do evangelista Mateus, que traz este versículo para que pudéssemos entender. Então, no próprio capítulo 5, do versículo 5 ao 48, nós
lendo, estudando esse capítulo, nós conseguimos entender o que Jesus queria dizer com sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Então, ele começa conversando com os apóstolos sobre as bem-aventuranças. E o que ele queria dizer com isso? Ele precisava de um parâmetro para poder falar de perfeição. Mas hoje nós, na doutrina espírita, sabemos que nós vamos adquirindo essa perfeição, essa evolução, através dos nossos processos reencarnatórios. Mas Jesus não podia falar sobre reencarnação naquela época. Ainda não havia condições de se entender isso, não? Então, ele começa explicando aos seus apóstolos, aos seus discípulos e aqueles que o acompanhavam, sobre as bem-aventuranças, onde no final ele vai dizer assim aos seus apóstolos: não se preocupem com aqueles que, porventura, venham a injuriar, caluniar, por vocês estarem revelando o meu evangelho quando eu não estiver mais aqui. Porque assim também foi feito com os profetas que vieram antes de vocês. Ele também vai dizer o seguinte: deixai que a sua luz brilhe, né? Vós sois o sal da terra, deixa a tua luz também brilhar, para que as boas obras sejam glorificadas através do vosso Pai que está no céu, com a divulgação que vocês irão fazer. Mas para isso vocês irão sofrer, mas sejam fortes, sejam firmes. Não pensem que eu vim para destruir a lei. Tudo isso Jesus conversando com eles, porque ele precisava dar critérios, dar alguns caracteres dessa perfeição. Eu não vim destruir a lei, mas sim vim dar os cumprimentos. Então não se preocupe com os julgamentos, porque eu vim dar cumprimento a essa lei. Eu não vim destruir. Aconselhou os apóstolos e os discípulos: reconcilia-te o mais rápido possível com os teus adversários, com aqueles que andam contigo ainda ao longo do caminho. Caminha com eles. Preveniu-os contra os escândalos, dizendo: se a tua mão ou teu olho direito forem motivos de escândalo, corta-os fora. É preferível perderes um membro do que o teu corpo todo venha cair no inferno. Então vejam que ele ia explicando isso, não? Lembrou também dos falsos testemunhos. Não jurarás em falso, porém cumprirás tudo que prometeres ao teu Senhor através da tua fala. Que o teu sim seja realmente um sim, e o teu não seja realmente um não. Não te preocupa com o julgamento, não te preocupa em prometer aquilo que não tem as condições de cumprir. Alertou contra a vingança. Sempre ouviste dizer, olho por olho, dente por dente. Porém, eu vos digo, se alguém te ferir na face direita, oferece também a esquerda. Então, o que ele queria dizer? Não compra briga, perdoa, ora por aqueles que te ofendem, né? Aqueles que te perseguem, aqueles que te caluniam, para serdes filhos do vosso Pai que está no céu. E para finalizar, o que ele diz? Amar ao próximo como a si mesmo. E amar também aos inimigos. Somente assim, fazendo bem aos que te têm ódio, orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos do vosso Pai que está no céu, o qual faz nascer o sol e cair a chuva sobre os bons e os maus, sobre os justos e injustos. Então, aqui o que aconteceu? Ele reuniu os caracteres da perfeição, que é um dos itens do nosso estudo de hoje. Envolvendo aqui estes dois primeiros itens, amar os inimigos e os caracteres da perfeição, nós vamos observar o contexto, né? A íntegra do capítulo de Mateus, bem explicadinho, desde o versículo 5 até o versículo 48, quando ele diz: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. E Jesus, que foi a própria personificação da perfeição,
e da humildade, não se colocou como exemplo a ser seguido. Ele poderia ter dito: vejam por mim, eu sou perfeito, eu amo os inimigos, eu perdoo, mas não. Ele precisava que aqueles que o escutassem tivessem uma força maior para que eles confiassem naquilo que realmente estava sendo dito. Então ele diz, né? Amar os inimigos, perdoa, não te preocupa com as calúnias, oferece a outra face. Assim estarás amando os inimigos e adquirindo as características necessárias para a tua evolução até atingirmos a perfeição. Isto era a base, né, do amor incondicional que ele tanto sente por nós. Ele vem, através desse amor incondicional, explicar o que é a caridade pelo perdão, o que é a humildade e o que é ter a fé neste Pai soberanamente justo e bom. Então, assim, nós já encontramos aqui estes caracteres da perfeição e como amar aos nossos inimigos. Então, vamos passar para o próximo item, que é o homem de bem. O que o homem de bem precisa para atingir estes caracteres da perfeição? Nós vamos entender, por exemplo, através da fala de Emmanuel, do capítulo 26 do livro Inspiração, Inimigos e Opositores, algumas características deste homem de bem, que ele vai dizer assim: saibamos receber nossos inimigos, desencarnados ou não, à conta de instrutores, de cujo contato será justo retirar as melhores vantagens em nosso próprio favor, oferecendo-lhes não apenas nossas lágrimas comoventes ou nossas frases brilhantes, mas, sobretudo, o nosso próprio esforço na construção do bem, através do qual recolham as sugestões de nosso campo renovado e feliz, para que se desvencilhe, por fim, das cadeias da sombra a que se agrega. Ou seja, como homem de bem, nós vamos auxiliar aqueles que nós consideramos inimigos a saírem da própria sombra, usando isso também, obviamente, em nosso próprio benefício, né? E aí, naquele item do homem de bem, o que o próprio Evangelho nos traz? Traz uma relação de quase 30 itens sobre o que compreende, o que forma este homem de bem. Mas se nós prestarmos atenção em todas aquelas considerações que Kardec coloca ali, nós vamos perceber que já no primeiro item, nós encontramos todas as outras resumidas, porque ele diz assim, ó: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Ou seja, é impossível sermos pessoas do bem se não formos justos, se não praticarmos o amor, se não praticarmos a caridade. E uma destas três virtudes não funciona sem a outra. Isso é fato, né? Então, o que a gente consegue entender assim? Que se Kardec nos traz essas colocações sobre o homem de bem, o que nós precisamos compreender que se faz necessário para que aqueles caracteres da perfeição, aos quais Jesus explicou aos seus discípulos, precisam exercer em nós para que a gente passe a ser visto como esse homem de bem. Então, um outro item que Kardec coloca ali: possuído do sentimento da caridade e do amor ao próximo, faz o bem pelo bem. Assim é o homem de bem. E sacrifica os seus próprios interesses em favor da justiça. Então, veja que a palavra caridade, amor e justiça aparece de novo. O homem de bem é bom,
é humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem crenças, porque em todos os homens vê os seus irmãos. Ou seja, o que nós precisamos encontrar em nós para que a gente possa realmente nos tornar todos os dias um homem de bem? Nós precisamos encontrar aquele caráter da perfeição que Jesus disse aos seus discípulos: não vos deixe perturbar pelas calúnias, pelas ofensas. Precisamos estimular a nossa capacidade de perdoar, de oferecer a outra face, porque aí estaremos sacrificando os nossos próprios interesses em favor da justiça. Que justiça é essa? É a nossa, aqui toda atrapalhada? Não. É a justiça de Deus. É essa que vai sempre ser levada em consideração quando nós estivermos estimulando as virtudes e as características do homem de bem, até encontrarmos o conjunto completo dos caracteres que nos conduzem à perfeição. E aí, neste conteúdo do homem de bem, nós vamos também encontrar uma mensagem de Emmanuel, que diz assim: o homem de bem, quando ama, ele sabe renunciar às antigas ilusões. Ele sabe se entregar ao sacrifício da própria existência em favor de todos. O homem de bem veste-se da ressurreição de si mesmo, todos os dias, cada dia, dentro da qual continua servindo e servindo sempre, sem esperar absolutamente nada em troca. Esse será o homem de bem, diz Emmanuel, segundo o padrão do Cristo, que nos ampara desde o princípio da jornada evolutiva, continuando conosco até o fim dos séculos. Abrir o coração e estender os braços fraternalmente para a vida e para a natureza, servindo constantemente, é o nosso primeiro passo na aquisição do título de filhos da luz, segundo Jesus Cristo. E aí nós vamos passar para o nosso próximo item do nosso estudo, que vai tratar dos bons espíritos. E aí, como é que nós nos sentimos assim? Será que nós temos aquela pretensão de achar que somos bons espíritos, mesmo não sendo homens de bem? Será que dá para separar? Será que Allan Kardec e os espíritos que ajudaram a conduzir a doutrina teriam deixado assim alguns atenuantes para nós, teriam aliviado o nosso lado? Acho meio difícil, né? Então vamos ver assim, o que está no nosso Evangelho? Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido. O Espiritismo leva aos resultados acima expostos, ou seja, o texto do homem de bem, né? Que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois que o mesmo é que o outro. Ponto aqui. Como que nós estamos pensando agora em casa? Será que a gente está se questionando? Eu sou um homem de bem? Eu tenho essas características para realmente poder dizer assim, não, eu sou espírita. Claro que nós sabemos que estamos a caminho de formarmos esse conjunto dos caracteres da perfeição. Mas nós temos que nos perguntarmos isso todos os dias. O que eu estou fazendo? O que eu fiz hoje? O que eu fui capaz de agir hoje ao longo do meu dia? Pertence às características do homem de bem e ao cristão, ao espírita cristão que eu digo realmente que sou? Ou eu
dou uma ajeitadinha, assim, como quem diz, não, hoje eu fui ruim só um pouquinho, né? Mas continuo ali na luta, continuo na disputa pelo título do homem de bem, pelo bom espírito. Claro que nós continuamos. Nós estamos num mundo de expiações e provas. Trazemos conosco ainda algo milenar, como diz o próprio Allan Kardec. O que é essa característica milenar que nos acompanha em vários processos reencarnatórios? Ainda é o nosso egoísmo. Segundo Kardec, ele é a maior chaga da humanidade. Então, como que nós vamos reconhecer essa transformação desse homem de bem, desse espírita de bem, desse cristão de bem? Através da sua transformação moral, né? E pelos esforços que ele emprega para domar as tendências inferiores. Então, como que nós estamos nos sentindo em relação a isso? Nós precisamos, acima de tudo, refletir sobre os nossos sentimentos. Porque nós sabemos assim, não, eu não tenho mais coragem de praticar o mal. Mas e o meu sentimento? E o meu pensamento? Eu posso não ter colocado em prática, mas eu ainda sinto, né? Aquela raiva, aquela vontade de vingança, como disse Jesus aos apóstolos, afastem-se da vingança, da calúnia. E muitas vezes nós confundimos a justiça com a vingança. Nem sempre nós queremos a justiça. Às vezes nós queremos o gostinho da vingança. Né? Então, por isso que quando ele falava lá em justiça, justiça verdadeira, justiça divina. Então, são características que têm que fazer parte do homem de bem, como um cidadão do mundo, mas principalmente do espírito e do cristão, que sabem da importância da justa colheita em função daquilo que se semeia, né? Em função do livre-arbítrio que Deus nos concede. Mas para isso, nós precisamos daquela maturidade espiritual, né? E isso não está relacionado à inteligência, à idade, isso é algo que é nosso. Quando nós resolvemos desenvolver isso, esse senso moral, essa maturidade da qual o Kardec nos fala. E Emmanuel também vai nos dizer no livro Opinião Espírita, que é de autoria dele, de André Luiz, no capítulo 16, ao companheiro espírita, ele vai dizer assim: medita no ensinamento do maior e mais glorioso espírito que pisou nos caminhos terrestres. Por que ele fala isso? Porque muitas vezes nós, ali tentando fazer a nossa parte, nós às vezes desanimamos, porque encontramos aqueles que irão nos caluniar, que irão nos ofender, que irão usar de maledicência. E às vezes a gente tende a dizer assim, será que vale a pena ser realmente um homem de bem? Às vezes dá vontade, né, de desistir de tudo, de ser bonzinho. E Emmanuel diz isso, medita no ensinamento do maior e mais glorioso espírito que já pisou nos caminhos terrestres. Ele, enquanto esteve diretamente no mundo, não reteve uma pedra em que resguardar a cabeça. Transmitiu sua mensagem libertadora em recintos de empréstimo. Tudo era concedido a ele para que ele pudesse, né, transmitir a sua mensagem. Porém, as sombras, que já não suportavam mais a sua presença, não demoraram, né, em suspendê-lo na cruz. Mas ele voltou em plenitude de amor e, ao transformar sacrifício em luz renascente, retomou a construção da concórdia e da fraternidade na terra, afirmando aos companheiros fracos e espantados: a paz seja convosco. Então, olha, ele fez isso por orgulho, para se mostrar assim, não, eu sou melhor do que vocês. Ele não fez com essa intenção, mas simplesmente porque o amor dele é incondicional.
independente se ele nos agrada ou não. Ele não veio para nos agradar, ele não está para nos agradar. Ele simplesmente nos ama do jeitinho que nós somos, procurando essa caminhada. Então, ele, sendo o nosso modelo e guia, nos dá toda a base para que a gente siga, né? Lutando para sermos estes homens de bem, caminhando para a nossa perfeição, né? Como ele nos fala. E no nosso item 5 e 6, nós vamos encontrar a parábola da semente. E aí, nós vamos também lembrar do porquê que Jesus falava por parábolas. E ele perguntava, os apóstolos perguntavam para ele, né? Por quê? Por que falas por parábolas? A gente não entendeu ainda qual a razão, né? E conversando com eles, Jesus diz assim: eu vos falo por parábolas para que vocês possam entender melhor. Porque a vós outros vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Quem é esse, a eles que ele se referia? Antes deles, haviam chegado outros profetas que tentaram conhecer essas coisas e não entenderam. E simplesmente não se esforçaram para entender. Então ele diz assim, por isso é que eles falam em parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: vós ouvireis com os ouvidos, e não entendereis. E vereis com os olhos, e não vereis. Porque o coração deste povo se fez pesado. Os seus ouvidos se fizeram tardos, e eles fecharam os seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos. Entendam no coração e se converte que eu os sare. Então Isaías já dizia isso. Eles não queriam ouvir. Eles não queriam ver e não queriam libertar o coração daquela intransigência, daquele egoísmo, do orgulho, na verdade. Ou seja, eles não queriam ser curados. Por isso Jesus disse: mas por vós, de todos os vossos olhos pelo que veio, e de todos os vossos ouvidos pelo que ouve, escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Então, nós estamos escutando a parábola do semeador, estamos escutando com atenção, com proveito, com o coração feliz, estamos ouvindo, estamos sendo gratos pela oportunidade de aprender, porque aí nesse item da parábola da semente, Kardec também faz uma comparação aos espíritas, que é os itens 5 e 6, né? Que finalizam o nosso estudo de hoje. Então, como que o espírita está semeando a palavra do Evangelho? Como que nós estamos caminhando? Nós estamos sendo como aquela semente que cai e logo em seguida já se perde, alguém desvia, alguém a retira. Nós estamos semeando entre pedras, que mesmo que brote, o sol chega e queima, porque não encontrou um solo totalmente fértil, e nós estamos desistindo, ou nós estamos semeando a sua palavra de amor, de carinho, a sua palavra de fé, todos os seus ensinamentos, na prática, realmente. Será que nós estamos sendo estes espíritas que estamos semeando sem orgulho, sem vaidade, que estamos simplesmente semeando, como disse Emmanuel naquela mensagem, servindo, servindo e servindo, sem esperarmos nada em troca, instruindo e amando e aprendendo todos os dias. Então, a parábola
da semente, comparada ali no final do capítulo aos sermos espíritas, seria bom que nós relêssemos em casa, porque ali naquele finalzinho, Kardec deixa várias interrogações para a nossa reflexão. E para finalizar o nosso trabalho, mais uma mensagem de Emmanuel sobre este semear. Como nós, espíritas, estamos semeando. E essa mensagem vem do livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 51, que fala sobre o solo do Espírito. E ele diz assim, referindo-nos à parábola do semeador, narrada pelo Divino Mestre, lembremos-nos de que o campo da vida é assim como a terra comum. Nele encontramos criaturas que expressam glebas espirituais de todos os tipos. O que ele está querendo dizer aqui? Que nós encontramos vários homens, de vários tipos, né? Homens calhaus, espinheiros, milhafres, parasitas, homens charcos, furnas, superficiais, homens obstáculos, venenos, palhas, sorvedouros, homens erosões e homens abismos. Mas, surpreendentemente, também com alegria encontramos os homens seara, aqueles que, reunido consigo o solo produtivo do caráter reto, a água pura dos sentimentos nobres e o adubo da abnegação, a charrua do esforço próprio, o suor do trabalho constante, sabem albergar as sementes divinas do conhecimento superior, produzindo as colheitas do bem para os semelhantes. Reparemos a vasta paisagem que nos rodeia, através da meditação, e com facilidade, por nossa atitude perante os outros, reconheceremos de pronto que espécie de terreno estamos sendo nós. Então, encerramos o nosso trabalho de hoje com essa mensagem de Emmanuel. Que tipo de terreno estamos sendo nós? Como estamos semeando esse evangelho de luz e de amor? Como bons espíritas? Como homens de bem? Como aqueles que realmente compreendem que ser perfeito, como perfeito é o nosso Pai Celestial, foi uma chuva de entusiasmo que Jesus deixou para nós. Como quem diz, caminha para o Pai, que Ele te aguarda com os braços abertos. Agradecemos carinhosamente a presença de todos os amigos encarnados e desencarnados. Rogamos a Jesus que abençoe a cada um de nós com muita saúde, luz e paz. E, se Deus quiser, nos encontramos para uma próxima oportunidade. Obrigada por hoje.